De repente, o Sartre era do Partido Comunista francês, aí saiu do partido, aí quando ele volta ao partido, ele proíbe que montem uma peça como As Mãos Sujas, porque era uma peça que criticava o Partido Comunista. Como é possível a um grande filósofo se filiar a esse ou aquele movimento político, como dizem que o Heidegger também era um grande simpatizante do nazismo? Como é que é possível isso, um grande pensador, se filiar a esse ou aquele movimento político? Sartre sempre foi um pensador engajado. Nunca se furtou a se posicionar. E quando você se posiciona, necessariamente você abre mão de princípios em proveito de outros princípios. Mas precisa ser partidário? Precisa chegar nesse nível de partidário? Não precisa, mas isso é consequência da história dele. Não cabe a mim aqui nem justificar, porque seria preciso recuperar e resgatar o contexto histórico em que essas escolhas foram feitas. É preciso lembrar que nós vivíamos, Sartre viveu momentos muito quentes da história do século XX, como a questão da Argélia, a Segunda Guerra Mundial e até mesmo a própria década de 60, com todos os movimentos libertários e assim por diante. Então é claro que seria preciso resgatar o contexto histórico preciso em que essas medidas, essas escolhas foram feitas. Do Heidegger também, do Heidegger também. Quer dizer, evidentemente, eu poderia aqui tentar, não temos tempo para isso, explicar por que Heidegger chegou à conclusão de que um sistema totalitário naquele momento seria a melhor solução europeia entre os absurdos do liberalismo americano e os absurdos do comunismo soviético. Mas eu não tenho tempo. Agora, só uma observação para você ver como é rica e alegre a filosofia da angústia, se você me permitir, pode parecer contraditório. Vamos imaginar uma proposta aos moldes da filosofia grega. O que diziam os gregos? Se você for perguntar, por exemplo, para Aristóteles o que é ética, ele que é uma espécie de pai fundador, e Aristóteles dirá: ética é o pleno desabrochar das próprias potências. A ética, portanto, é uma reflexão sobre a vida entendida no seu pacote todo. Ele chega a dizer que para fazer ética é preciso avaliar a vida depois que ela acaba, porque até o final você tem a chance de viver bem. É uma análise da vida como um todo. É muito diferente do que a gente entende por ética hoje, que é uma reflexão sobre as condutas isoladas. Os gregos entendiam a ética como uma reflexão sobre a vida. Muito bem, você perguntará o que a vida tem que ter para que eu possa considerá-la bem-sucedida. E Aristóteles dirá: é preciso fazer desabrochar as potências que são as tuas. É como se você fosse uma muda de uma planta. Essa muda tem a potência de se tornar uma grande árvore, mas ela pode não vingar. A vida que vinga é a vida bem-sucedida. Eu poderia até te dar um exemplo da minha própria trajetória. Aliás, eu queria voltar para isso. Até os 13 anos eu vivi muito mal, tristemente. Eu era um CDF ortodoxo, hoje chama de nerd, tirava 10 em tudo. Mas você falava vivi muito mal no sentido econômico também? Não. No sentido existencial. Triste, eu me arrastava, né? Usava um óculos gigante, meus amigos chamavam de Delfim Neto. Eu tirava 10 em tudo, mas eu não vibrava com nada. Meu pai tentava de tudo, me levava no estádio, no Morumbi, para ver jogo. Enquanto ele torcia, eu descascava amendoim. E quando ele dizia foi gol, eu fingia vibrar para ele não ficar chateado. Aí ele dizia: dos caras, caralho, cala a boca que nós vamos apanhar e tal. Eu era totalmente desconectado daquilo. Qual era o time? São Paulo. Meu pai também me levava em escola de arte. É legal a arte, né? Argila, guache, pintura, origami, né? Origami é certamente o pior. Uma folhinha de papel, 360 dobras na ordem certa, para você chegar num passarinho que você chucha no rabo, ele abana as asas. Errou uma dobra, fudeu o passarinho, e ele já chama de passarinho da felicidade. Aquilo é o demônio. E você fazia... Eu sofria. E fazia origami, fazia banda. Fazia o que tinha que fazer. A professora chamou meu pai na primeira semana e falou: olha, com o seu filho aqui nós temos 4 tipos de aluno, super talentosos que adoram isso aqui, outros que não têm tanto talento, mas também adoram isso aqui, outros que não têm talento nenhum, mas estão aqui se divertindo, e o seu filho, ele não é daqui, leva ele embora, né? E assim, até os 13 anos foi assim. Até que aos 13 anos, lá nos jesuítas do Colégio São Luís, onde eu estudei a vida inteira, o professor de geografia entrou, disse que não ia dar aula,
que eram só seminários, e para mim caiu o petróleo. Então foi um sorteio, caiu o petróleo, eu tinha 13 anos. Tá? Eu estava no primeiro colegial, 13 anos, o professor distribuiu os temas, caiu o petróleo, e eu fui me preparar, e no meio do semestre chegou a minha vez. Eu subi no palquinho do colégio, assim, no palquinho, e olhei, e aquilo estava apinhado de gente. Até alunos de outras classes vieram ver, eu tinha fama de estranho naquela época. Né? Mais até do que hoje. E os outros professores liberaram para vir, etc. Aquilo estava apinhado. E pela primeira vez, Jô, pela primeira vez foi legal estar aonde eu estava. Eu te pergunto, precisa ser filósofo para entender o conceito de felicidade ali dos grandes? Maravilha. Foi legal estar aonde eu estava. Então, o que aconteceu? Eu não queria que aquele momento acabasse. Né? Até os 13 anos eu fazia tudo esperando acabar. Eu ia na aula esperando acabar, ia no treino de natação esperando acabar, ia no jogo do São Paulo esperando acabar. Até que naquele momento eu não queria que acabasse. E para não acabar, eu não começava. E em silêncio, olhava para todo mundo, o professor se irritou comigo, o professor engoliu a língua. Eu tive que começar, e em 15 minutos eu disse tudo o que eu sabia sobre o petróleo. Tinha que levar 50 minutos, mas eu estava empolgado. Aí um colega levantou o braço e disse, professor, deixa ele continuar falando, é tão legal o jeito que ele fala. E aí o professor disse, ele que fale, a aula é dele. E aí eu percebi que a bola veio para mim, né? Continuar ou não continuar o seminário? Você sabe que o meu corpo, ele gritava, ei! Não sei se o teu corpo grita. Ei! Há 13 anos de uma vida de merda. Agora que tá do caralho, não sai daí. Mas eu não sei mais nada sobre o petróleo. Inventa qualquer porra, mas não sai daí. Então eu decidi inventar sobre o petróleo. Nesse momento... Por exemplo, o que você inventou? Eu lembrei do meu pai. Desculpa. Você sabe que o meu pai nunca passou na porta de uma faculdade, mas dizia coisas que depois eu encontrei na mais fina filosofia. Você tem o profeta Zaratustra, do Nietzsche, e ele diz mais ou menos assim, demora o tempo que for para ver o que você quer da vida, e depois que decidiu, não recue ante nenhum pretexto, porque o mundo tentará te dissuadir. Isso diz o profeta Zaratustra. O meu pai dizia, demora o tempo que for para ver o que você quer da vida. Até aí, sem tirar nem pôr. E aí ele dizia, para trás nem para pegar impulso, porque não falta quem queira te fuder. Você vê, é igual ao sabedoria, a mesma coisa. Montendo, trocando em miúdos. Ele sempre terminava com carinho, seu bosta. Sempre era um certo carinhoso. Então, o estímulo lembrei do meu pai e decidi inventar sobre o petróleo. Claro, comecei, olha, até aqui eu falei das diversas bacias petrolíferas, está no livro de vocês. Manso, é só ler, tranquilo. Agora eu vou falar de um tema mais sofisticado, mais fino, peço que anotem, porque pode cair no vestibular, não está no livro, é a qualidade do petróleo nessas bacias. Tem petróleo bom, que energiza muito, e tem petróleo que não presta. Olhei para trás e o professor arriou os óculos, intrigado com aquilo, e eu vi que eu senti medo, mas eu lembrei do meu pai. Seu bosta. Não volta pra trás nem pra pegar impulso. E ali eu não ia mais voltar. Eu me impertiguei e comecei. Olha, o melhor petróleo do mundo, todo mundo sabe, é o petróleo da Romênia. Começaram a anotar. Então eu esclareci do norte da Romênia, claro, região da Moldávia, que eu tirei das aventuras de Tintim. Eu olhei pra trás e vi. Maravilha! O professor balançava e eu vi que ele devia estar pensando assim, eu não sei porra nenhuma disso, esse cara não pode estar zoando com a minha cara. Eu vi que era hora de aproveitar a fragilidade dele, eu perguntei, o senhor sabia disso? Ele assustou e disse, não sabia. Falei, anota para aprender alguma coisa. A hora que eu mandei ele anotar as coisas que eu estava inventando e ele não reagiu, eu falei, esse lugar é simplesmente do caralho, velho. Eu nunca mais saio daqui. E ali eu entendi alguma coisa que a filosofia grega tenta explicar muito bem. Um momento de felicidade é um momento que você gostaria que não acabasse tão cedo. Um momento que você desejaria a eternidade. Um momento que você gostaria muito que durasse mais tempo.
E aquele momento para mim foi o primeiro momento em 13 anos de uma vida feliz. Por quê? Porque foi o primeiro momento que a escola me deu a chance de encontrar a potência da muda, as características que eram as minhas e que, se eu fizesse frutificar, poderiam acabar ensejando, digamos, a árvore de um docente que vai exercer a docência com amor, com paixão, com dedicação e assim por diante. A escola me deu essa chance, meio sem querer, é verdade, mas me deu essa chance. E quando você, Jô, descobre qual é a tua praia, tem impressão que você sabe do que eu estou falando. Quando você descobre qual é o teu negócio, é muito legal de viver. Você não quer que a vida acabe, porque instantes de vida felizes são assim.